está na tua presença, Senhor. A palavra é tua, Senhor. As ovelhas são tuas. Ó Deus, usa o teu servo nessa tarde para que possamos sair daqui alimentados, abastecidos, fortalecidos, curados, libertos pelo poder da tua palavra. Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu já estou com o microfone aqui. Obrigado. Queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui outra vez. Eu vou fazer a leitura do texto para não lhes cansar de pé, tá bom? Em seguida, eu faço uso de uma palavra objetiva de agradecimento. Marcos, capítulo 5. Evangelho de Cristo Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 5. Gente, já tossiram aí, já me deu vontade de tossir. Tá difícil esse negócio de tosse. Cadê a minha médica? Doutora, ajude eu. Estou à base do antialérgico aqui. A partir do versículo de número 30. Por favor. 35. Marcos, capítulo 5, versículo 35. Amém, queridos? Diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Vamos repetir essa última parte do texto em nome de Jesus? No versículo 36, 1, 2, 3. Não tenha medo, apenas creia. Orado já foi, tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Marcelo Pantoja. Homem de Deus, ele e sua querida esposa, a nossa querida pastora Giovana, seus filhos abençoados, enfim, esse ministério lindo que tem nos abraçado. E eu quero tributar a Deus honra, glória e louvor pela vida do nosso pastor e também de todos os senhores, os pastores, os obreiros, o irmão Marcos. Cadê o irmão Marcos? Presbítero, está ali, trabalhando, ele que tem esses dias incumbido dessa missão de estar conosco. Deus abençoe o irmão Marcos, obrigado pela paciência. E eu estou procurando aqui, achei, tá, a missionária, está aqui nossa querida missionária Vera. Cadê a missionária Vera? Está lá, pronto, está ali, está intercedendo por mim lá no mistério. Deus abençoe a missionária Vera, muito obrigado também pelo cuidado. E ela passou aqui o tema da campanha, que é viver pela fé. E quando ela me passou esse tema, eu me lembrei logo desse episódio. Obviamente que tem tantos outros episódios bíblicos, ou por que não falar de toda a Bíblia, que trata da fé, trata da graça, do amor, do Deus que transformou a nossa vida, e espera que mantenhamos essa ligação com Ele por intermédio desse instrumento fundamental que é a fé. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Claudenilson Silva, ele que é pregador do Evangelho, uma bênção de Deus, amigo de longas e longas datas. Quando o vi, fiquei muito alegre. Enfim, seu filhinho, que também é um milagre. Deus te abençoe, meu amigo, tá?
Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Em nome de Jesus. Deus abençoe e continue te usando nessa terra. Pastor Vando, essa alegria, esse entusiasmo. Eu tenho umas 3 hérnias de disco aqui, pastor. Quando o Vando pula, me dá uma empolgação para pular também. Mas eu lembro das hérnias, não dá. Né? Aí fica difícil. Meus irmãos, redobre comigo a sua atenção, por gentileza. Jesus, ele vem nesse contexto realizando alguns milagres. E neste momento há um homem sofrendo, obviamente que haviam tantas outras pessoas sofrendo. Mas a Bíblia, ela registra de forma objetiva esse contraste entre essas duas personagens, esses dois personagens que são fundamentais para contrastar no campo social. Uma mulher que sofria há muitos anos, há mais de 12 anos, e também um pai que tinha uma filha que 12 anos, e essa filha estava prestes a morrer. E este homem era chefe de sinagoga, ele era um líder religioso daquela época. E a Bíblia diz que este homem vai até Jesus. E havia aqui uma série de fatores que conspiravam contrário à atitude pública deste homem. A primeira é claro que ele era um homem de envergadura religiosa naquela época. Ele era um líder espiritual. Ele era o líder da sinagoga, uma espécie, é claro, de líder espiritual. E a sua filha sofria muito tempo e estava prestes a morrer. E Jesus falava, quando chegou, versículo 35 que lemos, quando chegou na casa, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem falar coisa alguma, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E naquele instante, a Bíblia diz que não apenas aquele homem foi, obviamente, fortalecido na fé, mas também algumas pessoas que estavam em sua volta foram inevitavelmente tomadas de assombro, porque a atitude de Jesus, obviamente, o mínimo duvidosa possível, porque Jesus estava em ascensão nesse quesito de líder religioso, de alguém que veio confrontar principalmente os pseudos líderes daquela época, os pseudos doutores daquela época. E, portanto, a Bíblia diz no versículo de número 21 que este homem, ele não hesita. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Portanto, nós falamos de alguns empecilhos, de alguns pontos que conspiravam contrário à atitude deste homem. A primeira era a sua posição. A segunda foi a sua atitude. A atitude de se expor, e não apenas isso, a atitude de se encurvar. Indo até Jesus já era uma grande exposição. E encurvar-se diante de Jesus já era uma declaração pública e inaceitável, principalmente no ambiente, no contexto onde se encontrava toda aquela situação, envolvendo Jesus, envolvendo os doutores, envolvendo, enfim, a sociedade do mundo antigo daquela época. O ministério de Jesus está em ascensão. E era inaceitável que este homem fizesse tal coisa. Contudo, ele sabia do que estava passando. Mas não apenas isso, ele sabia, além da situação de sua filha, que era uma situação calamitosa, uma situação
insustentável. Era de conhecimento seu que ela estava prestes a morrer. Ele precisava então fazer alguma coisa. E obviamente, você que é pai, nós que somos pais, sem sombra de dúvida, se vermos um filho em apuros, nós obviamente não hesitaremos em fazer algo para livrá-lo, para salvaguardá-lo. Enfim, é o que este homem vai fazer. Independente de sua envergadura social, independente das insígnias, dos títulos, dos anéis, independente de quem ele era. Mas havia alguém que estava precisando de sua ajuda. E nesse instante, ele sabe quem pode ajudá-lo. Eu vou repetir. Ele sabia que a sua filha precisava de ajuda. Não era uma pessoa qualquer, era a sua filha. E ele conhecia o grau, a intensidade da enfermidade de sua filha. Ela estava prestes a morrer. E a qualquer momento, a notícia de sua morte poderia vir aos seus ouvidos e agravar ainda mais a sua alma, comprometendo assim a sua fé. Mas aquele homem não hesita. Ele não quer saber dos protocolos. Ele não quer saber do apogeu de sua posição. Ele está ouvindo o clamor calado de sua filha. Aleluia. Que está invadindo o seu ser, triturando a sua alma. Só quem sabe uma dor semelhante a quem já passou. Outra vez eu estava com a minha esposa no hospital universitário ali na Paraíba. Ela estava com a enfermidade e os médicos não descobriam. Um dia, 2, 3, 10, 20. E a minha esposa havia falado, doutora, que não iria para o hospital evangelizar ninguém, que não era o chamado dela. E ela lá estava, quase sem poder falar, toda inchada. Até que no outro dia, depois de 20 dias, chegou um médico e disse: eu quero falar com o senhor. O senhor é o esposo dela? É. Eu não tenho uma boa notícia. Os exames aqui deram todos contrário. Ainda não sabemos a sua enfermidade. Mas ela está com uma série de infecções. E muito provavelmente ela pode chegar a óbito. Eu comecei a chorar. Pus o joelho no chão, naquele hospital, e comecei a clamar ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu amo a minha esposa. Eu não sei o que será de mim, no meu ministério, sem as habilidades que ela tem. Qualquer outra mulher pode vir, mas eu não sei se vai tomar, de fato, assumir as responsabilidades que ela tem no meu ministério. Eu preciso dela, Senhor. Aleluia. Escute. No outro dia de manhã aparece uma mulher e diz: o senhor é o pastor Sinésio? Eu digo: sou. Vem aqui no quarto, a minha irmã está prestes a morrer. E eu fui no quarto. Aquela mulher não falava, toda entubada. Ore que ela ouve. Ela está escutando. E eu comecei a orar baixinho, minha esposa lá do outro quarto, toda inchada, prestes a morrer. E eu orando por aquela mulher, eu disse: Senhor, livre essa mulher da morte. Repreende este espírito da morte. Dá-lhe vida. Eu volto para o quarto, minha esposa está sentada querendo comer. Eu não entendi. Eu vou para casa entusiasmado. Quando eu chego em casa, o telefone toca. Esse testemunho é lindo. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. E quando o telefone toca, era a irmã que havia me chamado para orar por sua irmã. Ela disse: pastor, minha irmã foi estubada. A minha irmã está falando e quer falar com o senhor aqui no telefone. Eu disse: espera aí, aquela mulher que estava sem se mexer. Sim, pastor. O milagre aconteceu quando o senhor saiu. A minha irmã está conversando com a sua esposa. Resultado, essa irmã tornou-se dirigente do círculo de oração da minha igreja até os dias de hoje.
Olhe para o seu irmão e diga para ele: não deixe que nada detenha a sua fé. Não deixe que nada comprometa a sua fé. Não importa a sua posição, não importa o discurso da opinião pública, não importam os dedos em riste voltado à sua direção, os meneares de cabeça, pouco importa. O que importa é que palpita no seu coração o desejo e o grito da sua alma. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito Deus. Aquele homem não queria saber. Ele quebra o protocolo da exposição. Se for necessário se expor, se exponha, meu irmão. Se exponha, minha irmã. Pouco importa o que vão falar, mas que alguém que estava prestes a morrer vai receber vida. Em nome de Jesus, diga isso para o irmão do seu lado. Alguém na sua casa, alguém na sua família, alguém na sua vida irá receber vida. Vida, vida. É necessário, portanto, que não barganhemos a nossa fé. É necessário, portanto, que não venhamos comprometer a nossa fé a partir de nosso pensamento mesquinho, colocando, enclausurando a fé a limites, a pessoas, a circunstâncias, a instâncias. Não. A fé, não há nada que limite a fé. Não há nada que detenha a fé. Oh, glória! Por isso que eu acho lindo alguém de joelho dobrado, clamando com o coração quebrantado, compungido, aleluia, ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a rainha da Inglaterra falou que não tinha medo de seu exército bélico, com todo aquele armamento, sabe, que metia medo. Não, mas ela tinha medo de um crente de joelhos, com a fé posta ao Deus vivo. Tudo que o inimigo quer é comprometer a nossa fé. Por quê, pastor? Quanto mais a nossa fé está em alta, tanto mais o medo ele é atrofiado. O medo, ele é deixado de lado. Embora, é claro, que o medo tenha os seus benefícios também. Porque aumenta a nossa compreensão e, ao mesmo tempo, a nossa prudência. Contudo, de forma geral, o medo, ele atrofia a fé e inopera a ação. Quantos e quantos estão com a fé comprometida? E a ação... Eu vou repetir. Nós somos o povo que vivemos pela fé. Sem fé ninguém consegue servir a Deus. Sem fé ninguém consegue servir a Deus. Kierkegaard disse que a fé é um salto no escuro. Não, nunca foi. A fé é o salto nas mãos invisíveis de um Deus visível. Oh, glória! O Deus que tem, o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que é e que tem o controle de todas as coisas, apesar de nós mesmos, apesar das circunstâncias e do meio que nós vivemos. Este homem, ele saiu, ele quebrou, ele rompeu com o sistema. Rompa com o sistema, meu irmão. Rompa com o sistema. Quebre as alianças com o sistema, as legalidades com o sistema. Não permita que o sistema lhe maniete, lhe amordace. Quantas e quantas pessoas estão amordaçadas na sua fé? Já não conseguem manifestar a sua fé com medo? Medo da justiça, medo da política, medo em todas as esferas? Não. E essa é a intenção do inimigo. É calar a voz da igreja. A igreja que vive pela fé. Aleluia, mas não vai conseguir. Essa igreja vai alvorar a bandeira carmesim. Glória, vai estrugir, oh glória, o grito de esperança. Em nome de Jesus, o Senhor pode mudar a minha situação, a sua situação, a nossa situação. Não importa como esteja o seu esposo.
Não importa como esteja o seu filho. Não importa como esteja a sua casa, o seu casamento. Não importa. Se a sua fé estava em baixa, você veio para o lugar certo. Está recebendo um tônico nesta tarde. A minha e a sua fé está sendo alavancada pelas mãos graciosas de Deus. Está dizendo, você não vai voltar atrás coisa alguma. Ninguém vai te deter. Não! Em nome de Jesus. Escute, naquele ínterim, uma outra mulher, tão necessitada quanto, chegou diante dele. Esta mulher já estava enferma havia 12 anos, com a hemorragia que não cessava. Gastara todo o seu dinheiro, vocês sabem da história. E ela não se detém, embora fosse imunda e tivesse receio de tocar em alguém, ou mesmo no próprio Cristo Jesus. Mas mesmo apática, abatida, mesmo sem forças, ela enfrenta tudo e todos. Que coisa linda. Aquele homem se despoja de todo aquele aparato de poder e visibilidade. Aquela mulher se despoja de todos os nãos das leis cerimoniais e se aproxima de Cristo Jesus. Nós não sabemos como, podemos deduzir. O que nos importa é que ela conseguiu tocar na orla, na borla de seus vestidos, em uma das borlas, não vou entrar nessa questão, de suas vestes, e quando tocou, ela foi curada. E ela sai curada. E Jesus para e diz, quem me tocou? Oh glória! Quem me tocou? Senhor, o povo te aperta, te oprime, te comprime. Centenas de pessoas. E o Senhor vem perguntar quem lhe tocou? Não é um toque qualquer. Não sei se você está entendendo. O que fez Jairo vencer o alto clero daquela época foi o mesmo que fez aquela mulher vencer todas as imposições cerimoniais que estava diante dela. A fé. A fé em quem? A fé em Jesus. Não é uma fé qualquer. Senão a fé qualquer seria fideísmo. Não. É a fé em Deus. A fé em Cristo Jesus. Isso sim é fé. É fé em quem pode. É fé em quem pode fazer. Em quem tem o controle de todas as coisas. Em quem tem todo o poder. É fé nele. Como assim, pastor? São quando todas as coisas conspiram contrário a você. É muito bom você dizer que tem fé quando tudo está conspirando a favor, pastor. Eu tenho fé. Muito bem. Está com alguma falta? Eu estou nada. Como é que está em casa? Mas está de vento em polpa. Está tudo indo bem. Tá. Quero ver aquela fé semelhante à mulher. Vai bem contigo? Vai bem. E com teu esposo? Tudo bem. Teu filho? Oxê, melhor ainda. Quando foi o homem de Deus? Vai bem contigo? Não tem nada bem. Por que ela não falou para os falastrões? Não. Ela foi falhar para quem pode resolver. Oh, glória! Ela abriu o coração para o homem de Deus. Foi ele quem deu filho para ela. Ela vai, portanto, clamar a ele. Oh, glória! Olhe para o seu irmão, diga para ele, não saia falando aos cantos, não. Fale para quem pode, fale para quem tem, fale para quem é. Podem mangar de você, podem chacotar de você, podem desdenhar de você, mas o Senhor não. Ele te conhece por dentro, Ele te conhece por fora, Ele conhece a sua casa, Ele conhece seu dia a dia, Ele conhece, aleluia, sua estrutura, e sabe do que você precisa. Portanto, eles tinham algo em comum. Embora fosse uma mulher rejeitada, aspas, por ser imunda, ele era um homem de prestígio, mas estava tomando uma atitude um quanto reprovável aos olhos do regimento interno do alto clero. Mas ambos tiveram a coragem de expor a sua fé.
Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E só sai poder de mim quem toca em mim com fé, acreditando. Quantas e quantas pessoas querem desfrutar de poder, querem desfrutar do sobrenatural e vivem uma vida medíocre e natural. Eu vou repetir. Quantas e quantas pessoas querem viver o poder e o sobrenatural de Deus, vivendo uma vida medíocre, uma vida, portanto, naturalíssima. Nós temos que fazer pelo menos aquilo que seja coerente a quem serve e quem acredita. Você diz acreditar no Senhor e continua fazendo as mesmas besteiras? Eu vou repetir. Você diz acreditar no Senhor e continua fazendo as mesmas besteiras? Cometendo os mesmos erros? Caminhando o mesmo caminho, distanciando-se de Deus, do seu controle, do seu poder? Quem acredita nele, abre mão de tudo em função dele. Eu vou repetir. Quem acredita nele, abre mão de tudo em função dele. Escute. Lembra de Pedro? O que é que Pedro precisava naquela noite que ele foi frustrado? Peixe. Era o que ele precisava. O que é que Pedro precisava? 1, 2, 3. Quem tá rouco só eu, rapaz. Eita! O que é que Pedro precisava? 1, 2, 3. Peixe. O que é que Jesus deu para Pedro? Peixe. Peixe. O que é que você está... É peixe que você quer, meu filho? É peixe. Vamos ali. Vamos ali. Aonde? Ali no lugar que tu tentou e não pegou. Vamos lá. No mesmo lugar. No mesmo lugar, rapaz. Mas não tem, não. Vamos assim mesmo. Aleluia. Olha que coisa linda. Mas olha, não sei se você já olhou por esse prisma. É Bíblia. Olha o que é que Jesus vai fazer. No mesmo lugar. Lance a rede. Lançou. Tome peixe. Pedro nunca pescou tanto peixe como quando no dia que ele não pescou nenhum. Repita, pastor Sinésio. Pedro nunca pescou tanto peixe como quando no dia que ele não pescou nenhum. No mesmo dia, meu irmão, que ele não pescou nenhum, ele pescou a maior quantidade de peixe da sua vida de pescador. Agora, aqui está o segredo. O que é que Pedro queria? Jesus deu o que ele queria. Tome. Você não queria peixe? Só o que eu quero para você, Pedro, é além dos peixes. Que coisa linda. Eu vou acalmar a tempestade do teu coração a partir da tua necessidade. Mas eu tenho algo muito maior para você, rapaz. Eita glória. Aleluia, também digo eu, minha irmã. Aleluia. Quando Jesus vai saindo, Pedro tinha os peixes. Jesus olha para ele e diz: você ficou entusiasmado por essa pesca? A partir de hoje eu farei de você pescador de homens. Pedro nunca tinha ouvido este termo antes. Ele é pescador de peixe, mas de homens. Jesus diz isso e sai homens. Aí Pedro aqui, ó. Pedro, peixe, Jesus. O que é que Pedro queria? O que é que Jesus deu? Mas está indo embora. O que são os peixes sem ele? Será que amanhã eu vou ter os mesmos peixes? E afinal de contas, o que é ser pescador de homens? A Bíblia diz, não sou eu, Lucas 5. E abandonando tudo, seguiu a Jesus. E o que ele fez? Ele se desvencilha de sua necessidade. Escute, ele se desvencilha de sua necessidade e se amarra, se agarra à fé em Cristo Jesus. Aleluia! No primeiro lance espiritual de pesca humana, Pedro pescou quase 3.000 almas. Aleluia! Assim vai ser na sua vida, minha irmã. Assim vai ser na sua casa, meu irmão. Vamos para o fim, o texto em que fizemos menção.
Escute-me. Sai. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da sinagoga. O chefe da sinagoga dizendo: a sua filha morreu, porque você ainda o incomoda. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse: não tenha medo, apenas creia. Na jornada da fé, nós temos diversos ataques. Sempre vai ser assim. Deixa eu falar para vocês. Na jornada da fé, sempre teremos ataques. Um dos tais foi essa mulher. Aqui era o bastante para este homem abandonar. Sabe de uma coisa? Ele não vai na minha casa coisa alguma. Não vai, já chegou outro, olha aí. A menina vai morrer. Vai, está perdendo tempo. Independente do que aconteça, ao longo da jornada de crescimento de sua fé, saiba, Jesus permanece no controle de todas as coisas. Eu vou repetir. Independente do que aconteça na jornada, ou do que tenha acontecido ao longo da jornada de sua vida de fé, Jesus permanece no controle de todas as coisas. E se Ele está vindo de encontro à sua casa, de encontro à sua dor, de encontro a este morto, aquilo que já morreu, pode ter certeza, Ele permanece no controle de todas as coisas. Só que, escute, ao longo, algumas coisas acontecem que parece que o Senhor está alheio, indiferente. Deixou de lhe ouvir, lhe ver e de estender as mãos. As coisas parecem que vão indo de mal a pior, a ponto de chegar alguém e dizer: para, por que você ainda o incomoda? Não, ela já morreu, para de incomodar o mestre. Quem sabe a atitude foi boa, uma boa ação. Não incomode o mestre. Só que Jesus, não levando em conta essas palavras, olhou para Jairo e disse: não comprometa a sua fé, permaneça acreditando. Eita glória, não tenhas medo, permaneça acreditando. Embora todo esse tempo, embora mesmo a morte tenha chegado lá, eu permaneço o mesmo. Eu sou a solução. Eu tenho o poder. Não temas. Não temas. Quem? Não temas os discursos negativos. Não temas. Não. Quem, pastor? Todos os opositores de sua fé. Não temas. Não temas. Quem, pastor? Os problemas que surgiram, se não surgiram agora, irão surgir amanhã. Sempre irão surgir. No mundo tereis presente contínuo. Há aflições. Contudo, todavia, outros sim, tem de bom ânimo. Pegue na mão do seu irmão gentilmente, por favor. Pegue na mão dele e diga assim para ele: tenha fé. Tape os ouvidos para o discurso da opinião pública. Ainda que esteja prestes a morrer, ou ainda que morreu a sua esperança, morreu o seu amor, e chegou quem pode ressuscitar. Aqui está quem pode mudar a situação. Aqui está quem pode mudar as circunstâncias. Ele tem, Ele pode, Ele é, Ele faz. Creia somente. Diz a Bíblia que Jesus vai à sua casa, tira daquele meio todos os incrédulos, de onde partiu aquela notícia de que não precisava mais incomodar o mestre. Ele já saiu daqui expondo a sua posição, já desceu do pedestal de líder que é, já fez uma besteira, era para estar conosco aqui. Quem sabe disseram isso, mas ele não arredou o pé. Jesus fortalece a sua fé, entra na sua casa, ressuscita a sua filha e ganha uma família para ele. A sua fé em Deus vai causar vida para outras famílias. Fique de pé, por favor. A sua fé em Deus, aleluia, não permite que nada e ninguém ao longo da jornada de sua fé a detenha, a comprometa, a neutralize.
contrário, continue ouvindo a voz de Deus. Há pelo menos 3 vozes que precisamos ter um discernimento para as distinguir. Primeiro, a voz de Satanás. Segundo, a voz dos homens. Mas terceiro, a voz de Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual para que a nossa fé não seja comprometida e venhamos retroagir, lançar as ferramentas, as armas, voltar atrás. Não foi lhe dado um espírito de covardia. Não, foi nos dado um espírito de ousadia, espírito de fé e coragem. Em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho. Você tem. Pode não ter em você mesmo, mas nele nós temos a fé necessária. Nele nós podemos. Nele nós conseguiremos. Nele nós iremos superar toda e qualquer barreira. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Jesus vai entrar na minha casa. Jesus vai entrar no seu lar. A partir de quem, pastor? A partir de você, rapaz. É da sua fé, minha fé. Que fé, pastor? Essa que estava aí, prestes a morrer, mas que nesta tarde recebe um tônico, uma substância, aleluia, de vida. Em nome de Jesus, aleluia. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui, até a orla do vestido dele. Aleluia. Glória a Jesus. Virtude e a unção, toque agora e estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompa a multidão e toque nele. Eu creio. Virtude sairá. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão.